Vamos dar uma olhada agora no caminho dos times que estão nessa briga. E aí eu quero o voto de vocês. Se vocês derem aquela pipocada na enquete, eu passo a parcial aqui, ó, da nossa audiência. Quem termina a 36ª rodada no Z4? A maioria está achando que o Corinthians com 47%. Depois vem o Bahia com 25%. O Vasco com 19% e o Santos com 9%. Quem termina a rodada essa no Z4, você vota e opina. Tem algum palpite, PVC? Antes da gente mostrar o caminho agora? Quem vai entrar no rebaixamento, terminar a rodada no rebaixamento? Isso. Tá falando? Isso. Bahia, que nesse momento já está no Z4, você acha que ele continua, então? Eu acho que o São Paulo vai ganhar do Bahia. Tá. Para você, Samir? Eu acho que é o Bahia também. O Bahia é um time que também não passa segurança, né? Ele vence um jogo, perde para o Santos, por exemplo, em casa. É um time totalmente doido, né? Então eu acho que o Bahia realmente não dá para falar que o Bahia vai vencer o São Paulo, não. Eu tô com o PVC, vou no Bahia também. Brás? Acho que eu vou nessa linha. Não dá para votar em dois, né? Ou o Bahia ou o Vasco. Ou o Bahia ou o Vasco. Mas se for escolher um, acho que fica o Bahia. Vocês estão com a segunda parcial aqui da nossa enquete. A maioria está achando que Corinthians. Chegamos, então, aos jogos restantes dos times que brigam contra o rebaixamento. A gente vai analisar a tabela, os 3 últimos jogos desses 6 times, considerando o Goiás, que tem aquela chance mínima, mas a situação é praticamente decretada. Vou falar aqui as tabelas e depois vocês podem analisar quem vocês acham que tem o caminho mais difícil e quem tem o caminho mais tranquilo. Começando pelo Goiás. Razão, rapidinho. Essa enquete aí que tá dando o Corinthians, tem muito secador aí, tem muita gente querendo que o Corinthians entre aí, né? Mas não tenha dúvida disso. A galera, os antes, inflamam o chat e sentam o dedo na enquete nessa hora. Tenho certeza. Já estou vendo aqui vários comentários nesse sentido. Inclusive, deixem um like, se inscrevam no canal do All Sport. Temos muita gente por aqui conosco aqui no de primeira. Ó, o Goiás. E o Razan tá com a camisa do Bahia, né, velho? Ah, é? Azul? Eu tô de Cruzeiro hoje aqui, porque o Cruzeiro venceu, aí eu vim em homenagem, azul. O Goiás visita Grêmio e Fortaleza e termina com a América fora. Mas o Goiás tem uma situação muito complicada. O Bahia recebe o São Paulo, na Fonte Nova, visita o América já rebaixado e fecha com o Galo, que pode ou não estar na briga pelo título na última rodada. Vai depender do que acontecer, principalmente nessa próxima, porque tem a final, entre aspas, com o Flamengo nessa rodada de agora. O Vasco tem o confronto hoje decisivo com o Corinthians, depois visita o Grêmio, que pode ou não estar brigando ainda, lá na parte do título, e fecha com o Red Bull Bragantino em casa, que é um time encardidíssimo também, ainda é um dos candidatos. O Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, Fluminense que pode ou não poupar jogadores, visita o Furacão e fecha com o Fortaleza em casa. O Corinthians tem o duelo decisivo hoje contra o Vasco, depois recebe o Inter, como o Samir lembrou, dessa rivalidade forte interestadual em casa na Neoquímica Arena, e fecha com o Coritiba, que está ali dentro já da zona de rebaixamento com a situação decretada. E o Cruzeiro, que deu uma bela respirada, recebe o Furacão, visita o Botafogo e fecha com o Palmeiras. Esse resultado foi fundamental de ontem para o Cruzeiro, principalmente pela tabela que ele tem pela frente, que talvez seja das mais complicadas, mas não quero influenciar a opinião de vocês. Dito isso, PVC, qual que você acha que é o caminho mais difícil e o mais, entre aspas, tranquilo? Porque não tem tranquilidade para ninguém nessa hora do campeonato. O mais difícil é o do Cruzeiro e depois o do Santos. E o mais fácil é o do Corinthians. Do Corinthians mesmo? Vasco e Inter? Porque eu acho que o Inter sendo Itaquera... O problema é que o adversário do Corinthians, o mais difícil adversário do Corinthians, é igual só do Botafogo. É ele mesmo. O grande adversário do Corinthians é o Corinthians. Sim. É, uma tabela difícil. O caminho do Santos, eu acho que assim, os adversários são difíceis, mas, por exemplo, o Fluminense parece que vai poupar a maioria dos titulares. Vai pegar o Atlético Paranaense aí meio que brigando por nada, talvez. O Furacão com o empate na última rodada com o Vasco deu uma saída ali da briga, né? Das Libertadores. Como é que você vê, Samir, os caminhos, os mais difíceis e o mais fácil? Eu acho que é Cruzeiro e Corinthians, né? Os mais difíceis, né? Até já com essa avaliação aí do desempenho do Corinthians na temporada. É um time extremamente sem alma. Se você for comparar o time que caiu, esse ainda é pior, porque o time que caiu, todo mundo sabia ali que era limitado.
Esse time não, você espera alguma coisa olhando a escalação. O Yuri Alberto, outro dia, todo mundo queria contratar, o Palmeiras queria pagar. No papel não é um time ruim, né? Não, no papel não é. Só que é um time que não tem identificação nenhuma com a sua torcida. A torcida não aguenta mais. A torcida quer uma limpeza geral. Você pega os líderes do elenco, nenhum gosta de ser cobrado. Eles acham que não erram, eles acham que não tem mais a evoluir. Acabou a história de muitos ali. Terminou, eu não estou falando que acabou a história do Cássio, tá? Mas terminou o jogo do Corinthians contra o Bahia, a torcida cobrando forte, e o Cássio fez um gesto assim, né? Tipo, não dá para entender se ele faz assim ou que tá falando muito, ou que faz assim para a torcida. E isso repercutiu muito, esse vídeo do Cássio fazendo assim. O Fagner, ele sempre faz algumas postagens dizendo que, enfim, quando é criticado, ele fala que é o melhor da posição. Outro dia ele fez uma postagem mais ou menos nesse ritmo. E, enfim, são jogadores, cara, que eles acham que não podem ser cobrados, os jogadores que em campo eles realmente andam em campo. Então, para mim, o time que caiu é um time muito limitado, né? Os jogadores que atuavam naquela equipe sabiam que não tinham, muitos ali não tinham condições de jogar no Corinthians. Que é a escalação Corinthians e Vasco, 2007, 28 de novembro. Tu lembra a escalação, BBC? Era feio. Felipe, Fábio Ferreira, Fábio Braz e Betão. Amaral, Carlos Alberto Gatto, Bruno Otávio e Everton Ribeiro. Lulinha, Arce e Dentinho. Everton Ribeiro? Mas ele já estava jogando de meia aí, então, não tava, porque ele começou como lateral no Corinthians. Estava de ala esquerda. Sim, depois ele jogava com 3 zagueiros. É claro, tecnicamente, eu estaria falando a maior bobagem do mundo. Eu estou dizendo que esse time do Corinthians, os caras estão andando em campo. O Renato Augusto é um craque. Só que o que o Renato Augusto tem feito dentro de campo? O Michael, por exemplo. O Michael não marca ninguém. Ele fica. Você pega o jogo contra o Bahia, ficava olhando o marcador também. O Yuri Alberto, pelo amor de Deus, né? Vocês viram os lances do Yuri Alberto, se vocês estão acompanhando todos os jogos do Corinthians, o rapaz não consegue dominar uma bola. É todas na canela. Outro dia ele recebeu uma bola na marca do pênalti sozinho e chutou na lua. Enfim, então são jogadores que você espera muito e não entregam nada. É incrível. Então é exatamente isso daí. O problema do Corinthians é o Corinthians. A tabela do Vasco é mais difícil que a do Corinthians. Sim, mas... Também acho. Mas do Corinthians, o torcedor tá morrendo de medo de rebaixamento por conta desses atletas que, enfim, não gostam de ser cobrados e não apresentam nada em campo. Samir, agora é mais difícil, então? Perdão, Brás. Para mim é Corinthians e Cruzeiro, né? Porque não dá para falar que o Cruzeiro também não tá nessa liderança aí dos confrontos mais difíceis, porque tem 2 times aí que lutam pelo título, né, no caminho. Então é Corinthians e Cruzeiro. Nesse caso, todos jogam 4 jogos, né? O Cruzeiro joga contra o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras e contra o Cruzeiro. O Corinthians joga contra o Vasco, contra o Inter, contra o Coritiba e contra o Corinthians. O Santos joga contra o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Fortaleza e contra o Santos. O Vasco joga contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Vasco. O Bahia até que menos, porque o Bahia vem num resultado extraordinário, uma atuação de gala contra o Corinthians. O peso do mental nessa hora pesa demais, o Brás. Mas qual que é o caminho mais difícil para você? Para mim, Cruzeiro e Vasco. Agora, é engraçado porque, assim, o pessoal vê o caminho do Corinthians e vê ali Curitiba, última rodada, já rebaixado. Só que a gente teve um exemplo agora na Série B do ABC, né? Verdade. Não vai subir ninguém aí, o cara até imitou o Capitão Nascimento. Tony Anderson fez o gol de pênalti. Exatamente. Falou, então, não vai subir ninguém, porque o Vila Nova, se vencesse, sozinho já subia. E o ABC, já rebaixado há várias rodadas, ganhou do Vila Nova e evitou o acesso. Exatamente, foi um tirador. Sem falar que na última rodada, não sei se podemos falar sobre isso, Mala Branca existe ou não? Eu já conversei com ex-jogador, né? Tenho amigos ex-jogadores que falaram para mim, Samir, lembra até o jogo que ele me contou na história, né? Era um Santos e Cruzeiro que estava valendo um carro para cada um. E eles não tinham nada, não tinha nenhum objetivo no campeonato e estavam ali lutando para ganhar um carrinho, amigo, 0 para passar o Natal. Então, a Mala Branca existe, velho, não tem jeito. Isso pode pesar, você acha, PVC, nessa reta final?
De mala branca para quem? Vamos ver. Mala branca para o Atlético ganhar do Cruzeiro. O Corinthians manda para o Cruzeiro. Do Santos mandar... Tem outra coisa, né? Tem os caras aí que tem que pagar o salário dos que estão jogando. Vai sobrar dinheiro para pagar para os outros. Não tem nem para pagar direito a folha salarial, vai pagar mala branca para os outros. Vai ter um aporte de um investidor para fazer essa mala branca. Eu não acho que é isso que vai fazer diferença. Que tem, mas eu não acho que seja isso que vai fazer diferença nesse momento. O Vasco tem que jogar a vida contra o Corinthians. E o Corinthians tem que jogar a vida contra o Vasco. O ponto central está em conseguir mobilizar um elenco que, nesse momento, a gente sempre fala, mas não está jogando bem. Claro que não está jogando bem. Se estivesse jogando bem, não estava nessa posição. Mas quando você chega nessa posição, o Vasco talvez seja quem esteja melhor nos últimos jogos. Sim. E nessa posição, especialmente quando você vê esses escudos, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia um pouco menos, mas também Bahia... É caminhão no atoleiro. Se é fusquinha no atoleiro, nós juntamos nós quatro aqui, a gente levanta o bichinho. Pega cada um pedaço do para-choque e levanta o bichinho. O caminhão no atoleiro é difícil de atolar, mas quando atola para tirar é duro. É pesado o negócio. É pesado. Para levantar ali o escudo do time da camisa pesada, que principalmente... No caso do Santos, que nunca viveu essa situação, ainda mais complicado, porque o time não está acostumado a brigar ali embaixo. Enfim, são situações pesadas. Só para dar minha opinião, também acho que a tabela do Cruzeiro e a do Vasco são as mais complicadas entre esses três últimos adversários. Você pode opinar e votar aqui no nosso chat do De Primeira. Antes da gente mostrar as escalações prováveis e a prancheta do PVC, vou fazer uma pergunta tranquila para vocês. Se vocês quiserem arriscar, né? Vocês arriscam quem vai ser o último rebaixado do Brasileirão? Você arrisca, PVC? Ou nesse campeonato do imprevisível é quase impossível? O campeonato imprevisível não dá para prever, mas eu ainda acho que vai ser o Bahia. Você acha que o Bahia? Cara, é muito engraçado. E a palestra do Rogério, depois do jogo, ela é forte, mas ao mesmo tempo que ela joga os caras para... Pô, que partida que vocês fizeram, ao mesmo tempo, parece que você joga o cara para baixo, que assim... Agora vocês não vão voltar mais para lá. Já voltou. Ele falou, a gente saiu. Pois é, a gente saiu dessa zona e a gente não vai voltar. Mas não dependia já deles, né? Já voltou, né? Porque não dependia só do Bahia, dependia do Cruzeiro. Exato. Então, aí você voltou. Aí você está dizendo para os caras que se vocês se comportarem desta maneira, é como se você dissesse, daquela maneira que vocês estão se comportando, não serve. Né? Ou seja, então eu tenho muita dúvida sobre a capacidade de mobilização do elenco do Bahia depois de meter 5-1 no Corinthians. A capacidade de jogo não tem... O Rogério montou o time muito bem. Sem muito camisa 9 de referência, né? Mas a capacidade de mobilização do vestiário para o jogo seguinte, a gente vai ter certeza amanhã. Eu ainda arrisco o Bahia. Samir, arrisca alguém? Eu arrisco o Bahia, porque eu acho que essa goleada do Bahia, claro, sem tirar o mérito do Rogério Ceni, sem tirar o mérito do Bahia... Para mim, foi mais por conta do time sem alma que o Corinthians tem hoje. Essa é a verdade. Então, eu não aposto muito no Bahia, né? Mas o problema é que o Corinthians também tem essa sequência que a gente já sabe. É muito difícil falar, né? Se for para escolher o Bahia. Mas, para mim, o Vasco e o Corinthians também correm eu colocaria entre segundo e terceiro colocados aí o Vasco e o Corinthians, mas o Bahia acho que é o primeiro porque realmente é um time meio imprevisível, né? Até citei aqui, perdeu para o Santos, enfim, faz jogos aí. Teve aquele jogo contra o Goiás muito doido, né? Lá na Serrinha. Eu vou no Bahia, tá? Mas porque eu não acredito muito nesse time do Bahia, não acredito que o Rogério Ceni acertou o time, nada disso. Eu vi o Corinthians andando em campo. Se o Corinthians competisse, não teve os jogadores... não davam um carrinho, não faziam nada, enfim, foi um jogo que o Bahia realmente venceu, mas porque esse time do Corinthians é muito, mas muito sem alma mesmo. Brás, arrisca alguém? Cara, eu arrisco o Cruzeiro. Essa minha aposta aí já foi mais convicta antes desse jogo contra o Goiás, porque aí o Cruzeiro ganha da maneira que foi, né? Uma coisa é se ele tivesse feito 1-0 ali no início do segundo tempo, segurou, ganhou. Mas um gol aos 50, sei lá agora como foi, mas... 51. 51.
Pois é, na questão anímica, assim, né, ajuda muito. Só que o que eu estou considerando? A tabela deles, o que eu acho mais difícil, e o fato também que eles não vão... Muita gente se esquece, mas o Cruzeiro não vai jogar sem público. Tem 2 jogos em casa e sem poder contar com a torcida, né? Então eu estou considerando esses fatores. Pode ser bom. Pois é, tem isso, mas eu ainda aposto no Cruzeiro, assim.